Muy buenos días. Muito bom a dia todos los a hermanos que todos están os irmãos reunidos, que estão reunidos, compañeros ministros, companheiros del cuerpo do místico corpo místico del Señor, do de este Senhor tiempo deste final, de tempo la final, etapa y da edad de la etapa e piedra era da angular y pedra dispensación angular del e reino, dispensação do reino, allá con el misionero lá com o missionário Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermúdez Marim, en Quito, em Ecuador, Quito, Equador, y todos los demás e hermanos, todos os y demais también irmãos e a todos los que também están también todos que reunidos estão também en los reunidos diferentes nos países. diferentes países. Hoje, Hoje, miércoles 21 de febrero quarta-feira, de este 21 año de fevereiro 2024. deste ano 2024. Es realmente una É bendición y realmente uma privilegio bênção e privilégio poder saludarles poder a todos saudar a ustedes todos vocês y e desearles las más grandes desejar as bendiciones maiores que Dios tiene para bênçãos que cada Deus uno de tem para nosotros cada um de nós en este tiempo final. neste tempo final. Buscamos Vamos buscar en el Evangelio según no Evangelho San Lucas, segundo São Lucas, en el capítulo no capítulo 10, 10, verso 13, versículo 13, donde nos dice: onde nos diz, Evangelio según San Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, capítulo 10, dice, verso 13, ay de ti, versículo Corazín, 13 ay de diz, ti, ai de ti, Betsaida, Corazim, ai de que si ti, en Tiro y en Betsaida, Sidón pois se se em hubieran Tiro hecho los e milagros Sidom que se han se hecho tivessem en operado as vosotras, maravilhas que em vós foram feitas, a que há muito, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza assentadas em saco e cinza, se habría elas arrepentido. se teriam arrependido. Por tanto, en el juicio será para más Tiro e Sidom tolerable haverá menos rigor el no juízo castigo do para que Tiro para vós. y Sidón que para vosotras. Y tú, E tu, Capernaum, Cafarnaum, que hasta los cielos serás eres levantada até o hasta céu, el Hades serás abatida. até o inferno serás El que a vosotros abatida. oye, a Quem mí me vos oye. ouve, a mim me ouve. Y el que a vosotros Quem vos desecha, rejeita, a mí me desecha. a mim me Y rejeita. el que me desecha, Mas a mí quem me rejeita, rejeita al que me aquele que envió. me enviou. Volvieron los 70 Voltaram con gozo, 70 diciendo, com alegria, Señor, dizendo, Senhor, aún los demonios se pelo nos teu sujetan nome en até tu os nombre. demônios se nos Y submetem. les dijo, Disse-lhe Jesus, yo veía a eu vi Satanás Satanás caer del cielo como un cair rayo. do céu como um Y raio. aquí os doy potestad de hollar Eu vos dei serpientes y autoridade para escorpiones pisar y sobre toda serpentes e fuerza del escorpiões, enemigo e y nada toda a os força do dañará. inimigo, e nada Pero vos fará pero dano. no os Mas regocijeis não vos de que alegreis, los porque espíritus os se sujetan, espíritos vos sino submetem. regocijaos Alegrai-vos antes, de que vuestros por nombres están estarem os escritos vossos nomes escritos cielos. nos céus. Pueden tomar asiento, por Podem favor. sentar, por favor. En esta ocasión me Nesta decía nuestro ocasião, hermano me dizia nosso Miguel irmão que Miguel están que estão escuchando o escucharon el mensaje escutar a maná especial mensagem para maná un pueblo especial para um povo especial. Ese maná especial Esse maná especial es é el que en este tiempo final o que neste tempo final Dios le está dando a Deus su está pueblo, dando ao seu povo, lo cual es o la qual é o enseñanza bajo ensinamento carpa sob carpa que fue prometido que Dios le daría que al Deus pueblo daria ao povo para darle la fe de para dar a rapto fé de rapto y que todo eso e que sería tudo isso en una gran seria em carpa uma catedral. grande carpa catedral. Y Dios está E cumpliendo Deus está todo su cumprindo plan, su todo o seu programa plano, o seu programa en este tiempo neste final, tempo final, conforme a como ele já falou. Está la gran carpa Está a catedral, grande está carpa Dios, catedral, está Deus, a coluna de fogo nos falando diretamente a nossas almas e nos trazendo essa fé de rapto. Vean como Dios Vejam como Deus cumpre sua palavra. Pero no todos Mas estariam de nem acordo todos estariam de acordo a como Deus estaria cumprindo essa promessa. E miren en el mensaje, vejam almas na encarceladas mensagem hoy, Almas em Prisão hoje, nos diz en la página 35, na página dice, 35 diz, bien, noten en San Juan 6:49, notem em São João 6:49, onde Jesus disse, vossos pais comeram maná no deserto e são mortos. No deserto e são mortos ao lado, aí desenha uma parte de baixo da pirâmide com as eras e escreve, assim foi nas 7 eras. Alguém dirá, pois eu conheço essa irmã e a vi dançar em espírito. Sim, eu também os vi fazer isso. E
a ouvir falar em línguas, eu vi reticências. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, eu fiz todas essas coisas. Eles comeram maná no deserto. Jesus disse, e eles estão cada um eternamente separados, estão mortos. Isso significa separados pela eternidade. Pereceram ali mesmo no deserto. Lembrem-se de Hebreus 6, aqueles que uma vez conheceram a verdade e a recusaram andar nela, não há mais arrependimento para eles. Vê você? São crentes fronteiriços. Quando a verdade é apresentada a uma pessoa pela última vez e eles rejeitam recebê-la, então, segundo o livro de Hebreus, não há nada sequer no mundo que possa salvá-los. Não há mais recursos. Não há arrependimento, não há redenção, nem nada. Estão separados eternamente. A Bíblia diz assim, esperando o juízo ardente e terrível que também devorará o adversário. Ou seja, esses são aqueles que são apagados, os que já foram apagados, os que serão apagados do livro da vida, e os incrédulos que nunca estiveram escritos ali. E em uma ocasião estive lendo onde o irmão Branham também falava de que o mensageiro em cada era, ao trazer sua mensagem, ele, ou seja, Deus por meio desse mensageiro, era uma, vamos dizer, uma luta. Dizia que para que esses que não eram escolhidos não fossem apagados. Essas pessoas que não eram os escolhidos dessa era, mas que o melhor, Deus através desse mensageiro mostrava como fazer as coisas para que não fossem apagados. E assim foi em todos os tempos e assim é neste tempo também. Diz... E quando a verdade do Evangelho foi provada, completamente vindicada, e então alguém dá meia volta para trás e se afasta dela, então já não há esperança alguma. Esse é o fim. É horrível, mas eu tenho que dizer, lembrem, os anjos que não guardaram sua dignidade foram colocados nessa prisão e nessas trevas onde o mundo está caminhando agora mesmo, onde não há arrependimento. Lembrem-se, alguns anos atrás eu disse, quando eu vim de Chicago, aí ele fala, ou seja, ele escreve aí do lado, anjos caídos, escreve luterano, wesleyano, pentecostais. Lembre-se o que disse alguns dias, alguns anos, quando voltei de uma viagem de Chicago. Ou a América o receberá neste ano, ou jamais o receberá. O irmão William aí escreve aí USA. Isso foi pregado a almas em prisão em 63. Ele diz, alguns anos atrás, o irmão William escreve 1958, 1959. Agora, vem até onde chegou. Agora eu me pergunto se poderia ser a terceira etapa. Agora, me pergunto, poderia ser a terceira etapa? Oh Deus, que esteja longe disso. É a terceira etapa para isso? Poderia ser? Agora, amigos, pensem nisto. Eu não gosto de pensar. Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Leiamos isso em Mateus 23. Ai de vós, escribas. Agora recordem, ele está falando com homens piedosos e santos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros branqueados, pessoas mortas. Agora estão vivas ali diante dele. Mas vejam, são pessoas que estão vivas, são pedaços de carne que se colocam roupas, mas estão mortas espiritualmente. Que de fora, na verdade, se mostram formosos, mas dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda sujeira. Por dentro, diz o irmão Branham, é só hipocrisia, invejas e briga. Mas por fora, eu sou o doutor fulano de tal. Assim também vós de fora, a verdade, vos mostrais justos aos homens. Veja o concílio ecumênico com
com os pentecostais sentados ali. Mas inteiramente vós estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Agora, o que é iniquidade? É quando você realmente sabe que algo é a verdade e mesmo assim não faz. Sabe que está mal. As mulheres pintar, cortar o cabelo, ou usar roupa de homem, ou usar sapato salto alto. Vejam, tudo isso está mal diante de Deus. E mesmo assim a pessoa sabe que isso está mal e faz. Já vão identificando esse tipo de pessoa. É quando você sabe que algo é a verdade e com tudo isso não faz. Agora, note bem a geração em que ele coloca isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos nos dias de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Diz nosso irmão Branham, nós teríamos crido na palavra do Senhor se nós tivéssemos vivido lá. Assim que vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. É exatamente isso que está ocorrendo. Agora observe bem o que ele diz. Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Como pode fazer isso? Mateus 23, 27 ao 33. Agora, ele está falando com ministros. Correto. Eram homens santos. Como você pode agora permanecer assim, sabendo que a Bíblia prediz e exorta as pessoas a não fazer isso, e você se sujeita a essa coisa por uns quantos dólares miseráveis e podres, ou para que alguém o exalte e diga, doutor, recordem, que estou pregando pela fita. Como você pode dizer que ama essas pessoas e depois permitir que isso aconteça? Fariseus, cegos, serpentes, raça de víboras. Como vocês vão escapar da condenação do inferno? Como pode um homem que sabe que essas coisas estão erradas permanecer ali para reter essa congregação e fazer que cresça a denominação e não dizer isso às mulheres e aos homens? Como vão escapar do tormento do inferno quando para eles mesmos foi feito? Como vão fazer? E aí ele escreve a quinta dimensão. Portanto, continua citando o irmão Branham. Veja, eu envio a vós profetas, e escreve Pedro, Paulo, e escreve Elias e Moisés, escreve Pedro, Paulo, Elias e Moisés e Elias. Aí estão vendo Elias em sua quarta manifestação e estão vendo o ministério de Moisés e Elias, o qual é o que Deus está manifestando no meio do povo. Aqui vemos que isso estava no futuro. E vemos o regresso dos mesmos fariseus e sábios e escribas. E um deles matareis e crucificareis. E a outros deles açoitareis. Nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Mateus 23, 34. Diz o irmão Branham. Ele predisse que ele enviaria profetas com a palavra do Senhor. E o que eles fariam? A mesma coisa que seus pais. Porque isso é o que são. Os espíritos nunca morrem. O homem que é possuído por tais espíritos, se morrer, mas os espíritos nunca morrem. Ele disse, vós sois os filhos, vós sois os assassinos, vós sois. Agora, vejam vocês aqui. Nesta mensagem, onde nosso irmão William nos diz
nos diz, predicado el 21 de diciembre del 2013 aquí en Cayey, Puerto Rico, aqui em Cayey, Porto Rico, titulado El Misterio da Criação do Povo Hebreu, dice, há dois eslabones muito importantes que a humanidade deixou passar despercebido. O elo perdido entre a raça animal e a raça humana. Esse elo perdido é a serpente, no qual o diabo entrou e enganou Eva. Era uma raça parecida ao ser humano, mas não tinha alma. Tinha corpo e espírito, mas tinha lugar para a alma. E nesse lugar foi que o diabo se meteu. E através da serpente enganou Eva. Pela maldição que Deus lançou a serpente, perdeu sua forma e se tornou um réptil. Portanto, perdeu também tudo que ele tinha, mas deixou semente. Agora vejam, deixou semente. Porque vejam isso que o irmão Branham está falando aqui, como essa raça da serpente, mesmo que, vejam, Caim que era o filho de seu pai, o diabo, a serpente antiga, o diabo Satanás, vejam, morreu, mas ele teve filhos, teve uma descendência, o qual, vejam, se misturou, tudo isso, agora vejam, essas duas sementes se misturaram, mas vejam aqui, o que continua dizendo. E notem vocês como estão essas coisas. Aí encontramos São Paulo. Creem vocês que ele era profeta? E ele condenou as mulheres por cortar o cabelo. Condenou as organizações delas. E anunciou que cada homem que não fosse batizado no nome do Senhor Jesus Cristo tinha que ser batizado outra vez, correto. Mas hoje em dia mudam o seu gosto e colocam muito mel. Mas é que não conhece outra coisa. É uma coisa muito triste. Se acabou a hora, eu posso dizer isso. Veja, eles eram cegos, predestinados para serem cegos. Vejam, no tempo de São Paulo, houve um grupo que eram os escolhidos de Deus, que o Espírito Santo juntou por meio do seu mensageiro São Paulo. Mas também havia um grupo predestinado para ser cego. Não havia forma que eles vissem que em Paulo estava Deus se manifestando ali nesse primeiro anjo mensageiro da primeira era da igreja. Deus tenha misericórdia. Não podiam ver, Jesus disse, vós sois cegos, escribas e fariseus cegos, hipócritas. Quando ledes a mesma palavra que todos eles leram, e aqui vós vindes e me condenais. E eu sou exatamente o que a palavra disse, que apareceria neste dia. Eu seria o mensageiro deste dia. Em outras palavras, ele disse, eu sou o Messias. E ele escreve aí, desenha uma pedra angular e escreve, o Messias é o mensageiro do dia, era e dispensação em que aparece. Como falhei em provar isso? Se eu não fiz o que estava escrito de mim, então me condenai. E vós, fariseus cegos, guiando todas as vossas pessoas em algo como isso, mandando todos bem, pois os cegos guiam os cegos. E hoje dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de São Paulo, eu teria respaldado São Paulo. Hipócritas. Muitos poderão dizer, se tivéssemos vivido no tempo de São Paulo, de Irineu, de Martin, Colombo, Lutero, Wesley, ou no tempo do irmão Branham, nós teríamos respaldado esse mensageiro, a esses mensageiros, e porque nós também estivemos no tempo do nosso irmão William, e estivemos respaldando aí a obra de Deus. Mas vejam que estiveram melhor respaldando a algo que depois, quando vem a cumprimento que eles falaram, então o combatem. Então, se tivesse estado vivendo no tempo em que um desses mensageiros, Deus estivesse cumprindo este tempo no qual estamos vivendo agora, não estariam respaldando. Vem? Entende o que lhes digo? Porque eles falaram de mim.
E se neste tempo não estão respaldando a obra de Deus e não estão seguindo a coluna de fogo, o Espírito Santo, o qual está operando no meio do seu povo, nos trazendo a fé de rapto, então, nesse tempo e nesses tempos estariam contra se nesse tempo se estivesse cumprindo o que hoje se está cumprindo. Hipócritas, porque não respaldam sua doutrina, porque não respaldam sua doutrina, vocês teriam feito o mesmo lá como estão fazendo agora, porque são os filhos de seus pais, ou seja, os pais organizacionais, fariseus, saduceus e justiça própria. Nessa hora em que vivemos, me pergunto, poderia ser a terceira etapa? Jesus disse em Marcos 12:40, este tipo recebe maior condenação. E mais adiante, na página 38 embaixo diz, o ministério de Jesus foi em 3 etapas. Vocês sabiam isso? Notem. Seja você agora o mais sincero que possa em toda a sua vida por alguns minutos. Sua primeira etapa foi curar os doentes. Ele se tornou um homem muito popular e todo mundo cria nele, correto. Assim foi quando foi curando os doentes. Todo mundo queria ter nas suas igrejas. Mas chegou o dia quando deu meia volta e começou a profetizar. Porque ele verdadeiramente foi a palavra. E era o profeta do qual Moisés falou, e escreve Deuteronômio 18:15 ao 19. Quando começou a falar da sua maneira de viver e as coisas que estavam fazendo, então se tornou muito impopular, perdeu toda a sua popularidade. Não é isso mesmo que está acontecendo hoje? Primeiro, todo mundo se dava bem com ele, e agora que é dita a verdade de frente, e é dito que está mal para que corrijam, então já perde a popularidade e então o condena. Essa foi sua segunda etapa. Me pergunto eu, se isso não terá se repetido outra vez, pense por um momento, pode ser. E ele escreve aí, o ministério de Cristo e suas 3 etapas, no quarto e quinto Elias. A primeira foi quando a cura chegava a todo mundo. A segunda foi quando diziam, pode ser só Jesus, pode ser Beelzebu, pode ser... Vejam, aí diziam quanta coisa havia a Jesus. E ele disse, se na árvore verde fizeram isso, o que não farão na seca? Ou seja, que para a segunda vinda do Senhor, vemos como estão fazendo isso e pior, e ainda o que falta. Ou seja, que não estranhem todas as coisas que falam, que comentem tudo, porque tem que ter um grupo predestinado para que o diabo utilize essas pessoas e entre essas pessoas sempre há uns que são os que se apresentam na frente e que colocam tudo, mas por trás estão os que não querem sujar as mãos, os que estão escondidinhos, esses são os que atiram a pedra e escondem a mão, mas não sabem que é um Deus que vê tudo, para o qual eles também receberão tudo correspondente a esses que também na primeira vinda do Senhor fizeram tudo isso com o cumprimento aí da primeira vinda do Senhor. Ou seja, que farão companhia a Judas Iscariotes, a Datã, Abirão e Coré, a Janes e Jambres, a todas essas pessoas e a todos que se rebelaram contra em cada tempo. Deste tempo final também haverá um grupo que estará fazendo companhia a todos eles lá. E depois no lago de fogo, os últimos que serão exterminados, porque são os mais... anos que vão receber são os deste tempo. Ou seja, os que estarão contra e combatendo a obra de Deus, e falando e blasfemando contra a manifestação de Deus do Espírito Santo, a coluna de fogo no meio da sua igreja, para eles, o juízo divino lhes cairá e no lago de fogo são os últimos que estarão nesse tormento desse fogo ardente, o qual os consumirá, e que seja lançado a maior condenação para todos eles. Sejam os últimos que sejam consumidos e desaparecidos.
Pode ser só Jesus, pode ser Belzebú, pode ser o mesmo que faziam lá. São os mesmos espíritos vivendo na mesma classe de gente. Pessoas condenadas que jamais poderão ser salvas, porque foram condenadas desde antes, como Judas Iscariotes, que nasceu como filho da perdição. Agora vejam, aqui onde paramos, ele continuou dizendo aí, nosso irmão William, e o elo entre a raça humana e Deus é outro. Que nome tem? Como se chama o elo entre a raça humana e Deus? Senhor Jesus Cristo. Esse é o elo que une o ser humano com Deus. E por meio de Cristo, o elo entre a raça humana e Deus, o qual é o sumo sacerdote, intercessor e advogado entre Deus e os homens. Por meio deles é que subimos ao nível de uma nova criação. Agora vejam como nós, os escolhidos de Deus, sim, podemos subir e subiram a esse nível em cada era, subiram, ou seja, por meio do novo nascimento, obtiveram a salvação e vida eterna. E foram colocados nessa nova raça que Deus estava criando de era em era. E neste tempo final também os pertencentes ao lugar santíssimo. Agora, que grupo não pode subir aí? Os dessa raça da serpente. Agora vejam que a raça da serpente diz que em uma mensagem, na mensagem Os Filhos de Deus, pregada em 8 de outubro de 2001 em Chiclayo, Peru, diz: o diabo, porquanto não é o Criador, teve que usar da raça da serpente, no qual entrou, e através da serpente enganou Eva. Falou, ungiu esse animal. Como o ungiu? Falando. Vejam como é que vem a unção. Porque, vejam, Deus, neste tempo final, estará, diz o irmão Branham, ungindo uma igreja. Agora vejam como o diabo ali, como ele não é um criador, agora diz, ungiu esse animal. Não era um ser humano, mas era parecido ao ser humano. O que lhe faltava era ter alma para ser um ser humano. Porquanto não tinha alma, era então um animal. Ou seja, que essas pessoas se comportam assim, e nesse tempo vejam Judas Iscariotes aí, todos esses fariseus e saduceus são animais. Mas era um corpo parecido com o ser humano, mas era mais alto que o espírito também. Por isso podia raciocinar. Vejam, o escolhido de Deus, por isso é que não raciocina. O diabo é quem raciocina. Por isso essas pessoas que não serão os que estarão vendo, e o melhor, estarão combatendo a obra de Deus neste tempo final, por se colocar a raciocinar e se raciocinam. Por isso é que nesse lugar onde deve estar a alma, aí é onde o diabo entra. Vejam o que aconteceu ali, quando no capítulo 13 de São João, o Evangelho segundo São João, versículo 26 diz, um pouquinho antes, no 23 diz, e um dos discípulos, ainda podemos começar no 21, diz, tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou, de cierto, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo, pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou,
Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Agora vejam onde entrou Satanás, nesse lugar onde deveria estar a alma. Agora vejam que, como era filho, sempre foi filho de Satanás, do diabo. Agora vejam que aí foi que entrou o diabo. Disse-lhe Jesus, o que estás prestes a fazer, faze-o depressa. Agora vejam como continua dizendo aqui, o irmão William, nessa mensagem, os filhos de Deus, diz, porquanto tinha alma, então era então um animal, mas era com um corpo parecido ao ser humano, mas mais alto, e tinha espírito também. Por isso podia raciocinar. Agora podemos ver que há uma relação entre o ser humano e a raça animal. E há outra mensagem também por aqui, na mensagem Nasceu o Salvador do Mundo, que foi pregado em 23 de dezembro de 2001 aqui em Caí, Porto Rico. Diz, agora encontramos que a raça da serpente é a raça que está entre o chimpanzé e a raça humana. Esse é o elo perdido que a ciência está buscando. E essa raça da serpente era parecida com o ser humano, mais alta que o ser humano, tinha pernas e falava e raciocinava. Por isso você pode ver essas pessoas combatendo a obra de Deus, raciocinando, falando, têm pernas, falam e se vestem em tudo, porque são animais, mas da forma, sim, ser humano do escolhido comum. Ou seja, se parece, por isso, você o vê e parece um ser humano. Porque essa é a raça que se misturou e agora, nesse tempo final, por meio desses anjos ceifeiros, por meio dos ministérios de Moisés e Elias, está sendo feita essa separação, essa segregação entre o certo e o errôneo. E aí fica retratado quem são os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, onde o Espírito Santo, a coluna de fogo, está falando diretamente a sua alma. E ali, com esse livre-arbítrio que ele deu a cada filho e filha de Deus, creem de todo o coração. Na palavra de promessa, creem no que foi falado e precursado. E o recebem com toda a sua alma. Mas como vão receber essa raça animal, esses animais, como vão receber a mensagem, a palavra, com toda a sua alma, e crer nela? Não podem, porque aí o que há é raciocínio, aí o que há é incredulidade. Portanto, não podem crer, por isso é que não vão ser transformados e raptados, porque são dessa raça animal. Agora recordem que há um grupo que receberia alma, será restaurado, vejam, e vão obter vida eterna. Agora, continua dizendo aqui, tinha pernas e falava e raciocinava, mas não tinha alma, mesmo que tinha lugar para a alma. Nesse lugar foi que o diabo entrou no líder da serpente ou raça da serpente. E depois, quando foi lançada a maldição sobre a serpente, veio sobre esse homem serpente e sobre toda a raça da serpente. Mas recordem que ele tinha dito aí que deixou semente. Agora recordem que o irmão Branham tinha dito em várias ocasiões, e nesse dia que teve o acidente, que ia pregar sobre o rastro da serpente. Vamos vendo pouco a pouco onde está essa raça da serpente, pelo caminho da serpente, e onde vai se encarnar em toda a sua plenitude no homem do pecado, no Papa, em seu trono lá em Roma. E vejam tudo isso. Vai chegar a uma parte onde diz que ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Página 146 do livro dos selos. Agora, tudo isso vai em uma forma progressiva, enquanto Deus está preparando o seu exército e trazendo a fé de rapto. Também o diabo está fazendo essa obra com seus súditos. Ou seja, com os pertencentes ao seu reino, à quinta dimensão. Portanto, Deus está fazendo essa separação, essa segregação entre um e o outro, entre o certo e o errôneo, o qual foi profetizado que se realizaria
neste tempo final, onde haveria uma grande carpa catedral e onde Deus estaria falando ao seu povo, aos escolhidos, porque eles estão prontos para o rapto, ou seja, eles estavam esperando já a fé de rapto. Isso é o que Deus está trazendo, bênção para os escolhidos, bênção, fé de rapto para os escolhidos. Para essa raça da serpente, esse caminho da serpente que veio por toda a trajetória desde Gênesis até aqui, se esteve identificando e neste tempo final continua identificando mais e mais quem são esses personagens, onde estavam representados lá em Caim e em seu pai, o diabo, a serpente antiga, que é o diabo Satanás. Agora continua dizendo aqui, nosso irmão William diz, e o elo entre a raça humana e Deus é outro. Que nome tem? Como se chama o elo entre a raça humana e Deus? Senhor Jesus Cristo. Esse é o elo que une o ser humano com Deus. E por meio de Cristo, o elo entre a raça humana e Deus, o qual é o sumo sacerdote, intercessor e advogado entre Deus e os homens, por meio dele é que subimos ao nível de uma nova criação. Eu quis ler novamente para agora continuar aqui lendo em Almas em Prisão, página 39, porque vejo que continua dizendo, como Judas Iscariote que nasceu filho da perdição. Você me pergunta, Judas? E ele escreve Judas e seu espírito. Sim, Senhor. Recordem, ele era muito religioso, mas não podia seguir a mensagem até o fim. Ele podia tomar uma parte, mas a outra parte não lhe cabia. Que outra parte? Agora a esse povo e a esse grupo, o qual foi representado em Judas Iscariote, que é contra 11, vejo que é um grupo pequeno, os que representam agora Judas neste tempo, mas que se continuará aumentando esse grupo cada vez mais e mais, porque quando se foi Judas, foi sozinho. Um grupinho pequeno que sai. Mas vejam que quando regressa Judas, regressou com um montão de gente, com paus e meio mundo, para prender Jesus. E ali estavam os discípulos. Vejam, uma multidão veio com um grupo pequeno, mas primeiro se via um versus 11. Era um grupo maior que ficou ali com Jesus. E um se foi. Mas agora muda a cena e se vê esse um que se foi, que é um grupo grandão, contra 11. Agora vejam que tudo isso, neste tempo final, vai se cumprindo progressivamente. Ele podia tomar uma parte, mas a outra parte não podia tragar. Eles podem tomar a cura e as outras coisas semelhantes, mas quando se trata de Deus trazendo esquilos à existência pela palavra, e ele escreve os selos, a terceira etapa. Então, isso é muito profundo. Dizem, não pode ser. Assim foi Judas. Seu espírito pode viver exatamente até esse ponto, mas mais ali não pode. Ele desenha uma pedra angular e a zeros e uma flecha para a pedra angular, ou seja, não podem subir à pedra angular. E poderão buscar mensagens onde diz, estamos na pedra angular, estamos na dispensação do reino. Mas como não tem percepção profética e não entendem, não compreendem, a mesma palavra os condena. Não puderam subir lá em cima. E como não podem subir, se vão. E então combatem a obra de Deus, o mensageiro e o grupo, e a obra, o programa que Deus tem, e o plano que Deus tem para este tempo. Assim foi na primeira vinda do Senhor. E ele disse que seria paralelo em tudo. Podiam aceitar Moisés quando abriu o Mar Vermelho e essas coisas, mas quando disse que não podiam fazer isso e aquilo, então diziam, ele se faz a si mesmo Deus sobre nós. Porém, os demais não suportavam isso. Tinham que ter sua organização, e por isso Deus fez que a terra os tragasse, os engolisse. Agora, por isso é que a terra vai tragar, ou seja, a grande tribulação, a quinta dimensão, porque vão entrar vivos à grande tribulação. Mesmo que alguns que talvez tenham que morrer antes e estarão direitinho ali na quinta dimensão. Mas outros permanecerão vivos e entrarão vivos na grande tribulação, ou seja, a quinta dimensão que se está abrindo
neste planeta Terra, como também a sexta dimensão para os filhos de Deus se está abrindo. Agora veja o que termina dizendo aqui nosso irmão William, aqui nesse pedacinho, diz: por meio do elo perdido, a serpente, a raça humana, desceu do nível que estava ao nível animal. Vejam, do nível onde estava, que era um nível que estava, era alto esse nível, mas não tinha alma. Mas vejam que desceu, ou seja, degradou, Deus o degradou a essa raça. Mas vejam, se a degradou, se a caiu de categoria, de nível, essa raça da serpente, e agora vemos que se arrasta, mas recordem que deixou semente. E vemos esses seres humanos que são filhos dessa serpente antiga que é o diabo e Satanás, estão nesse nível que Deus ali degradou. Ou seja, nem sequer estão na posição que estava a serpente antes de Deus amaldiçoá-la. São uns animais. Mais animais do que era a serpente lá antes de Deus amaldiçoá-la. E por meio de Cristo o ser humano sobe. Aí são os escolhidos de Deus. Subimos, vê? Sobe ao nível mais alto. Sobe para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sobe para ser a imagem e semelhança do elo entre o ser humano e Deus. Que é Jesus Cristo, para que assim todos sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo com vida eterna, para viver com Cristo em corpos eternos, em seu reino, como reis e sacerdotes por toda a eternidade. Agora vejam, como os filhos e filhas de Deus subimos a esse nível mais alto, para ser a imagem e semelhança desse primeiro grão de trigo, desse que obteve a vitória. E se o primeiro, que é o nosso irmão mais velho, obteve a vitória, todos os irmãos dele obteremos a grande vitória no amor divino. A semente de Deus e a semente da serpente. Assim, um pouco rapidamente vimos o que é essa semente da serpente e o que é a semente de Deus. E como uma sobe, essa semente de Deus a sobe ao nível mais alto, e neste tempo final, subiu a era da pedra angular, onde está recebendo a fé de rapto, e obteremos esse corpo eterno e glorificado, onde Deus nos subirá já a esse nível total, a esse nível tão alto que é ao mesmo nível do nosso irmão mais velho. E, por outro lado, vemos a raça da serpente, como esse animal, Deus o degradou e diminuiu, caiu mais ainda. E agora, nesse tempo final, vemos também manifestados seres humanos que são animais, manifestando-se o diabo por meio deles, mas está a semente de Deus nesses escolhidos de Deus, que estamos nesse nível alto, recebendo todas as bênçãos desde a grande carpa catedral, para assim em breve ser a semelhança. Imagem, já temos a imagem. O corpo teofânico e a semelhança, o corpo glorificado. Essas duas porções a teremos juntas, e então teremos esse corpo eterno e glorificado, e nesses 30 ou 40 dias estaremos estremecendo esse mundo, e depois irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por me dar essa oportunidade de saudar a todos vocês aí em Quito, Equador, e a todos que estão reunidos no dia de hoje nos diferentes países. A semente de Deus e a semente da serpente. Passem todos já muito boa tarde, e que Deus os abençoe e guarde a todos.